Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Oliveira e hoje eu tô aqui com o cooktop de indução da ELS, o Chef Gourmet, que faz parte da linha da ELS que tem também panela de pressão elétrica, chaleira elétrica, air fryer, coifa, alguns outros produtos também, trazendo os principais pontos da avaliação dele, também o resultado dos testes que fizemos. Então, bora lá? Dando uma visão geral sobre a superfície dele, ele é praticamente essa chapa de vidro cerâmico preto, bem reflexivo por sinal, com escritas em cinza. Ele tem 5 bocas, sendo a do meio e essas outras do canto inferior esquerdo e superior direito de 2.000 watts, e as outras têm 1.500 watts. Você também encontra variações com 4 bocas e também com uma boca só. Ele tem 77 centímetros de largura, 52 de comprimento e 6 de altura. A espessura do tampo de vidro fica com 4 milímetros, que é até um pouco mais fino do que o que a gente costuma encontrar em fogões com tampo de vidro, por volta de 6 milímetros por aí. As limitações das panelas que podem ser utilizadas aqui, o diâmetro tem que ser entre 10 e 16 centímetros, conforme está até marcado no cooktop. Mas se estiver usando na função Full Zone, que a gente vai explicar um pouco mais pra frente, você consegue encaixar aqui até panelas com 24 centímetros de diâmetro. A escrita nos surpreendeu um pouco, ela está por cima do vidro, na verdade, e até quando movimentando a panela você sente uma fricção. Pode ser que com esse atrito acabe saindo, mas até agora não vimos nenhum tipo de desgaste em nenhum ponto do cooktop. A cor é um cinza claro, que dá um bom contraste no preto, e o painel está aqui no centro, próximo do usuário. Ele é totalmente touch, mas também, infelizmente, ele está todo em inglês. A indicação dele é feita por LEDs vermelhos e ele tem várias funções. Eu só vou abordar as principais aqui por questão de tempo, mas na avaliação completa no site da Arpege você encontra a descrição de todas as funções lá detalhadas. No centro ele tem uma escala que você pode deslizar o dedo para definir o nível de potência da boca que você selecionou. Os níveis vão de 1 a 9, mas a escala só vai de 2 a 8. Para chegar no 1, no 9 ou para deslizar a boca, você precisa usar os botões nas extremidades, que têm a mesma função. A função turbo aumenta temporariamente o nível de potência da boca para um valor até acima do nível 9. Você não pode ter todas as bocas funcionando em turbo ao mesmo tempo, e aí o manual explica como que é essa diferença. Na função Full Zone, você pode selecionar com que essa área ou essa área inteira funcione apenas como uma boca só, e isso é bom para você usar ou em panelas maiores do que o permitido geralmente, ou até principalmente em travessas. O timer pode ser usado apenas como aviso sonoro, ou você pode programar ele também para desligar as bocas, e aí para isso você pode programar tempos diferentes para cada boca, quando atinge a contagem no 0. A função manter aquecido varia a potência daquela boca em específico, ligando e desligando aos poucos, para manter a temperatura da panela em 65 graus Celsius. Realmente são várias funções que trazem uma versatilidade legal para o conjunto, mas existem problemas de usabilidade. A função turbo, por exemplo, que tem as suas limitações de quais bocas podem estar operando e quais não. No manual você tem imagens complicadas de entender, com informações dúbias, o texto até um pouco mal escrito até. O timer, por exemplo, só pode ser usado com os botões, não dá para usar a escala, e até usando a escala nos níveis de potência, só dá para ir de 2 a 8, não dá para chegar no mínimo nem no máximo, muito menos desligar a boca. O timer, sempre que for reprogramar ele para uma das bocas, você vai perder todas as informações, e aí precisa programar ele de novo para todas as bocas. E o que aparece escrito no painel pode ser complicado de entender, porque aparecem apenas letras. A, H, P, Q minúsculo, B minúsculo, 2 barras. É necessário que o consumidor entenda isso para conseguir usar o cooktop no máximo de suas capacidades. E para muita gente, esse não vai ser o caso. O manual lida um pouco diferente com a questão da instalação. Ele apresenta sim boas informações sobre como fazer, seja sobre medidas, seja sobre alguns objetos que podem ou não ficar próximo, mas mesmo assim é recomendado que um profissional qualificado faça essa instalação para você, porque pela potência do cooktop, ele não é classificado como um produto de alimentação residencial comum, e não é qualquer pessoa que pode fazer essa instalação. Só para vocês terem uma noção, o produto é bivolt, ou 220 volts, ou 440 volts, e o cabo de alimentação tem uma boa extensão, são 102 centímetros.
Algumas marcas optam por enviar uma lista de assistências técnicas junto com o produto. A ELS não faz isso, mas no site deles você consegue procurar pelo seu CEP e pela categoria de cooktops assistências técnicas mais próximas de você. Analisando o desempenho, a flexibilidade do conjunto é muito boa, só analisando dos níveis 5 de potência até o 9, são 65% de variação, e se a gente estiver considerando o turbo, são ainda 73% de variação, que é muito grande e maior do que qualquer outro cooktop a gás. Se a gente for considerar ainda os valores mais baixos de potência, no nível 1, por exemplo, a água nem chega a ultrapassar 48 graus Celsius, o que pode parecer bem situacional, mas mesmo assim pode ser uma boa opção para derreter alimentos sensíveis ao calor ou até mesmo misturar molhos sem que eles fiquem borbulhando. Comparando curvas de aquecimento de água, a menor boca de 1500 watts na função turbo começa a ferver 2 litros de água em menos de 10 minutos. Esse tempo se assemelha às maiores bocas a gás, de chama tripla de 3.000, 3.300 watts. A mudança em como essa transferência de calor é feita aqui, da queima de gás para a indução, favorece e muito na eficiência do conjunto. Se a gente for considerar uma panela com 2 litros de água durante 1 hora, a gente tem 1,8 kWh no nível 9. A potência das bocas sempre fica um pouco abaixo do indicado, uns 200 watts. Na função turbo, o indutor fica ligado no máximo, continuamente, pelos 5 minutos que ela dura. Nos outros níveis, as bocas nem trabalham com a potência máxima e ficam ciclando on e off. Uma característica dos cooktops de indução é que eles apresentem um ruído bem específico, um tanto sintético ou metálico, por assim dizer. Aqui não é diferente e ele aparece principalmente em duas situações. A primeira é quando está usando uma boca de 2000 watts e aí passa do turbo para o nível de potência 9. Nesse caso, ele atinge um pico de 55 dBA. E o segundo caso é quando está usando a função Full Zone. Esses ruídos são mais altos do que o funcionamento comum do El Chef Gourmet, mas eles não são tão intensos assim. Por eles serem mais agudos e bem diferentes, faz parecer ser um defeito, mas é comum entre cooktops de indução. O El Chef Gourmet em funcionamento habitual atinge cerca de 45 dBA, com um ruído mais alto geralmente vindo do ventilador ou da água que está sendo fervida, por exemplo. Em segurança, o produto se sai bem, diferentes cooktops a gás que acabam transferindo o calor por toda a mesa. Em cooktops de indução, o calor fica concentrado justamente nas bocas onde estava a panela quente e no entorno é até possível tocar, fica bem próximo de temperatura ambiente. Se tiver na dúvida se aquela região está quente, não precisa tocar, dá uma olhada no painel, ele tem um sensor de temperatura em cada boca e aí ele aponta H ou hot, quente, para mostrar que aquela está numa temperatura mais elevada. Um outro sensor interessante que ele tem é o de panela, ele identifica se a panela está posicionada em cima ou não, e aí ele mostra um símbolo como se tivesse uma panela distante da boca, e aí nesses casos ele acaba desligando a boca sozinho. As arestas não são cortantes, as bordas também são arredondadas, e o perigo maior é de você acabar acertando alguma coisa aqui com força. Lembra que ainda é vidro e ainda é suscetível a quebrar. A ELS também oferece 12 meses de garantia. A limpeza não é complicada, por ele ser essa superfície lisa, não tem nenhum ponto de acúmulo específico, apesar de que deixa bastante marcas de dedo. Aqui na lateral ele tem essa fita para impedir que algum tipo de líquido acabe entrando no sistema interno e aí nessa região pode acabar acumulando, ou seja, alguns pedaços de alimento ou poeira, algum tipo de coisa assim, vale dar uma olhada. Também vale dar uma olhada na parte de baixo do cooktop, nas ventoinhas, justamente para não prejudicar a refrigeração do sistema interno. Também evite limpar com qualquer tipo de substância abrasiva, para não ter o perigo de riscar o vidro ou retirar parte da tinta que está por cima do vidro. E também sempre limpe com o cooktop frio, para não ter o perigo de ocorrer choque térmico. Pessoal, praticamente é isso. Essa foi a avaliação do El Chef Gourmet. Me digam o que vocês acharam, se vocês gostaram dos cooktops de indução ou preferem os cooktops a gás. Eu vou ficando por aqui, mas como sempre você encontra a avaliação completa no site da Arpija, com mais informações, mais detalhes, descrição sobre as funções. Então, até a próxima!